Receber aquela mensagem às 6h47 da manhã, sentado numa varanda ensolarada em Hilton Head Island, jamais fez parte dos meus planos. Eu observava minha mãe rir pela primeira vez em 21 anos, algo que só aconteceu porque meu irmão disse alguma bobagem quando o celular vibrou. Pega o próximo voo para casa. Não conte nada à sua mãe e ao seu irmão. 7 palavras que gelaram meu sangue. 12 horas depois, eu estava no saguão de desembarque do aeroporto Bradley, em Hartford. Um homem de terno cinza segurava um cartaz com meu nome. Ao lado dele, 2 policiais. No escritório de conferência, mostraram-me algo que me fez desabar no chão sem memória. Só acordei sob luzes fluorescentes, com um socorrista pedindo para eu contar de 10 até 0. Acordei flutuando num pesadelo. Isso aconteceu há 4 meses. Ainda não durmo uma noite inteira, mas preciso compartilhar cada detalhe. O que minha família fez e o que eu fiz em resposta mudou minha vida para sempre. Antes de seguir, se essa história tocar você, deixe um like e inscreva-se. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Eu me chamo Willow Frel, tenho 32 anos, e esta é a história de como minha própria mãe e meu irmão tentaram me destruir e de como a verdade salvou a minha vida. Voltemos agora a uma noite chuvosa em Glastonbury, Connecticut, a noite em que parei de ser filha de alguém. Era 14 de novembro, uma terça-feira, e eu tinha 11 anos. Voltava da escola sonhando com o passeio ao Wadsworth-at-Neuem, o grande museu de arte em Hartford, quando entreguei à minha mãe a autorização de viagem. Só precisava da assinatura dela e de $3. $3 e a canetinha pronta para assinar. Ela estava à mesa da cozinha, o telefone colado ao ouvido, voz serena e impassível, como se conferisse itens de uma lista de compras. Está feito, eu escutei. Ela sai hoje à noite. Nem faço ideia de com quem ela falava, até hoje não sei. Ela desligou, encostou o olhar em mim como se eu fosse uma mancha no balcão que precisava ser apagada. Arrume suas coisas, ordenou. Eu sorri, achando que ela se referia ao passeio. Então é hoje que a gente viaja? Ela não respondeu, apenas ergueu a porta da frente. A chuva batia forte no alpendre. Minha mãe entregou-me um saco de lixo preto, daqueles para folhas e galhos, e pronunciou 4 palavras que ecoariam na minha cabeça para sempre. Vá. Não volte. Sem mala, sem casaco, sem explicação, sem os $3 para o museu. Comecei a caminhar pela rua molhada, 3 longas milhas até a casa do meu avô, na Bar Street, onde cheguei encharcada e com um saco de lixo rasgado. Meu tênis estava uma esponja d'água e o livro que eu pegara na biblioteca escorregou pelas minhas mãos, afundando em uma poça. Quando bati na porta do avô, ele me recebeu sem perguntas. Não ligou para minha mãe nem esboçou surpresa. Abriu um sorriso calmo e apenas me chamou para entrar. E foi ali, naquela noite de chuva, que minha vida mudou para sempre. Ele se ajoelhou no alpendre encharcado pela chuva, envolveu-me nos braços e sussurrou: Você está em casa agora, passarinho. Foi o último abraço que recebi de qualquer membro da minha família em 21 anos. Meu avô, Walter Ashford, era um engenheiro civil aposentado que vivia como se nunca tivesse ganhado um tostão além da aposentadoria. A casa era pequena, no estilo Cape Cod, com um canteiro de legumes nos fundos e uma oficina na garagem onde ele consertava relógios, rádios, tudo que tivesse engrenagens. Usava apenas 3 camisas de flanela, sempre em rotação, e tomava o café preto num canecão estampado com o melhor avô do mundo. Minha avó, Rosemary, era o calor daquela casa. Aos domingos, me ensinava a preparar o assado no forno. Antes da escola, trançava meu cabelo com paciência de artesã. À noite, lia para mim até eu ter 12 anos. Talvez já estivesse velha demais para histórias, mas eu nunca a interrompi. Durante 7 anos, aquele lar na Bar Street foi o único lugar onde me senti inteira. Do outro lado, não havia nada. Margaret nunca telefonou, nem uma vez. Dean não escreveu nenhum cartão de aniversário, nenhum Feliz Natal, nenhum recado. Era como se tivessem passado um pano úmido e me apagado da vida deles. Meu avô jamais me pressionou a falar sobre isso, mas lembrarei para sempre do dia em que eu tinha 13 anos, chorando na garagem porque uma amiga perguntou por que minha mãe não apareceu na reunião de pais.
Ele largou a chave inglesa, enxugou meu rosto e disse algo que só entendi décadas depois. Um dia você vai saber porque estou guardando melhor para você. Não agora, mas um dia. Comecei a reparar nas pequenas nuances, um homem de terno cinza que aparecia a cada poucos meses. Eu via as vozes abafadas vindo do escritório com a porta fechada, mas nunca ouvi uma frase inteira. Quando perguntei quem era, avô respondeu, um velho amigo que ajuda com papéis. Eu não insisti. Estar ali já era um conforto. Aos 16, perdi minha avó num derrame súbito e misericordioso. A casa ficou mais silenciosa, mais fria, mas meu avô resistiu, por mim, eu acho. Levava-me a visitas em faculdades, revisava meus textos para as bolsas de estudo. No alto do armário havia uma caixa de carvalho trancada que ele nunca abria na minha frente. Uma vez ousou perguntar o que guardava lá dentro e ele sorriu, misterioso, o seu futuro. 3 semanas antes da minha formatura, o encontrei dormindo para sempre, ainda de flanela, uma mão apoiada num livro sobre pontes cobertas. Parecia em paz, como quem finalmente completou a travessia. O funeral foi simples, 6 vizinhos, o pastor da igreja metodista da Main Street, a dona da ferragem onde avô comprava pregos. E então, do nada, entrou Margaret. Minha mãe, surgindo depois de 7 anos, toda de preto, um crucifixo prateado balançando no peito. Andava pelos bancos como uma viúva de cinema, tocando os ombros dos desconhecidos, enxugando lágrimas e murmurando obrigada. Não me olhou uma única vez. Mas Dean olhou. Aproximou-se do banco da frente, ajoelhou-se ao meu lado e falou algo tão baixo que só eu pude escutar. Meu avô deixou tudo para a minha mãe. Para você, não há nada, disse o advogado com voz grave, mas antes que eu pudesse absorver o golpe, ele esboçou um sorriso rápido, daqueles que desaparecem antes que alguém perceba. O serviço fúnebre mal tinha acabado quando um homem de terno cinza se aproximou de mim no estacionamento. Reconheci-o instantaneamente, era o mesmo que visitava o escritório do meu avô. Sr. Frel, cumprimentou, me chamo Thomas Mercer. Fui advogado do seu avô por 30 anos. Com cuidado, estendeu um envelope creme, selado com cera, um gesto antigo, quase cerimonioso. Seu avô pediu que eu lhe entregasse isto quando chegasse a hora certa. Ele fez uma pausa, como quem mede cada palavra. Ainda não é o momento, mas fique com o meu cartão. Peguei o cartão. Peguei o envelope. Guardei os 2 na carteira e nunca mais toquei neles. Peguei o ônibus de volta ao meu dormitório naquela noite, sozinha. Sem família, sem rede de segurança. Tinha 18 anos, um envelope misterioso e o bilhete evasivo de um homem de terno cinza me dizendo que a hora certa ainda não chegara. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquelas 2 folhas de papel viriam a salvar minha vida 14 anos depois. Paguei a faculdade do jeito que muita gente faz, bolsas de estudo, pequenos empregos e macarrão instantâneo 5 noites por semana. Estudei ciência da computação em Yukon, me formei com honras e, com apenas $600 no bolso e uma mala de mão, me mudei para São Francisco. Não chamava ambição, chamava de obrigação. Aos 24 anos, trabalhava 80 horas por semana em uma startup no Soma, escrevendo código para um aplicativo no qual eu não acreditava. Almoçava na minha mesa, dormia num apartamento minúsculo que mais parecia uma vaga de estacionamento. Ninguém na minha família sabia onde eu estava. Ninguém perguntou. Mas, aos poucos, algo começou a crescer dentro de mim. Não era raiva, era propósito. Lembrava dos colegas da faculdade que, ao completar 18 anos, simplesmente caíam fora do sistema de adoção sem ter para onde ir. Sem família, sem orientação, sem ninguém para ligar quando o aluguel subia, o carro quebrava ou a solidão apertava o peito feito um bloco de concreto. Eu conhecia bem aquela sensação. Aos 27 anos, criei a AirTeen, uma plataforma simples para conectar jovens que saíam do sistema de acolhimento, mentores voluntários dispostos a estar presentes de verdade, não como caridade, mas como alguém que atende ao telefone quando você mais precisa. Aos 30, um fundo de investimento acreditou no projeto e injetou capital. Em poucos meses, a empresa foi avaliada em $47 milhões. No papel, eu era rica.
Na prática, continuava sendo a mesma garota de ténis que caminhava 3 quilómetros na chuva para economizar no ônibus. Minha única amiga de verdade era Grace Kimball, uma enfermeira de Brockton, Massachusetts, que conheci no primeiro ano, na biblioteca de Yukon. Direta, teimosa, do tipo que elogia seu sorriso e vocifera contra seu corte de cabelo antes de perguntar como foi seu dia. Grace sabia tudo sobre o meu passado e tinha uma regra de ouro para qualquer parente que voltasse a me procurar: se vierem atrás de você, não é por saudade. É porque precisam de algo. Eu concordava com a teoria, mas há uma diferença enorme entre aceitar algo com a razão e acreditar de verdade, lá no fundo, onde você guarda um saco de lixo no armário só por precaução. E então, numa noite qualquer, anos depois, enquanto revirava meus antigos documentos de auxílio financeiro de Yukon, encontrei uma linha encoberta nos arquivos. Parte 4 de 20. Desde o primeiro semestre, uma parte da minha bolsa vinha de um fundo educacional anónimo. Nenhum nome, nenhum endereço, apenas um depósito certinho no início de cada ciclo acadêmico. Eu nunca consegui rastreá-lo, mas havia um sentimento no meu peito dizendo que sabia quem estava por trás disso. A ligação chegou numa quarta-feira, às 21h14 da costa oeste. Eu estava no meu sofá em São Francisco, meio distraída por um documentário sobre engenharia de pontes, um dos hábitos que herdei de vovô, quando meu celular acendeu com o código de Connecticut. Quase não atendi. Queria poder dizer que me arrependo, mas quem dera. Do outro lado da linha, a voz do Willow soava mais velha e trêmula, mas era inconfundível. Sou eu, sua mãe. Silêncio. O meu. Ela começou a falar do diagnóstico precoce de câncer, das idas semanais à igreja, da nova vida que alegava ter encontrado. Pediu desculpas 4 vezes em 2 minutos, cada desculpa mais ensaiada que o anterior. Então veio o golpe final. Quero que a gente fique junto, toda a família, antes que seja tarde. Propôs um refúgio em Hilton Head Island, férias em família. E, como se fosse parte do mesmo roteiro, outra voz soou por trás. O Dean também quer pedir desculpas. Eu disse não antes mesmo de pensar. Ela chorou. Eu desliguei e liguei imediatamente para a Grace. Cartão do câncer, Grace resumiu friamente. Manipulação clássica. Não vá. Passei 3 noites em claro, debatendo comigo mesma. Metade dos meus argumentos era lógica, a outra metade, aquele sussurro infantil que insiste: dessa vez vai ser diferente. No terceiro dia, peguei a moldura na minha mesa de cabeceira. Lá estávamos eu e o vovô, sentados na varanda, no verão em que eu fiz 15 anos. Ele sorria como se guardasse um segredo que só nós conhecíamos. Apostei que ele gostaria que eu tentasse. Liguei para a Margaret de volta: vou ficar 3 dias, não 5. Vou comprar minha passagem e reservar meu quarto. Ela aceitou tudo sem hesitar, deveria ter sido a alerta número 1. 20 minutos mais tarde, um recado de um número desconhecido: cuidado. 2 palavras, sem assinatura. Achei que fosse spam e apaguei. Esse foi o segundo sinal e eu o ignorei completamente. Hilton Head no fim de setembro parece um sonho de beleza emprestada, algo que não pode durar. Musgo espanhol pendendo das árvores, o cheiro forte do mar, aquele entardecer que pinta tudo com cores tão vivas que mais parece quadro esquecido por um artista. Cheguei de avião a Savannah e peguei o carro para resort à beira-mar, valete, orquídeas no saguão, suco de laranja a $12. Dean havia feito a reserva, eu não quis saber com qual dinheiro. No lobby, Margaret parecia menor e mais frágil do que eu guardava na memória. Os cabelos, prateados nas têmporas, um cardigan azul claro que deixava com ar de professora dominical. Quando me viu, abriu os braços e começou a chorar antes mesmo de eu alcançá-la. Você está linda, murmurou contra o meu ombro. Igual à sua avó. Atrás dela, Dean se ergueu, mais alto, ombros largos, camisa de linho passada a ferro, relógio de couro, sorriso de comercial de revista. Estendeu a mão como se fossemos colegas num congresso. Oi, Cis. Quanto tempo? Naquela primeira noite, Dean apresentou-me a namorada dele, Amber Jennings, de 28 anos. Cabelos loiros, sorriso impecável e uma risada rápida que parecia ensaiada.
Ela apertou a minha mão com as duas e disse, num tom quase de telemarketing: ouvi falar tanto de você. O jantar quase soou normal. Quase. Margaret contou histórias sobre o grupo da igreja que frequenta. Dean falou da carreira de corretor de imóveis. Amber deu risadas em todos os intervalos que ele oferecia. Ninguém mencionou os 21 anos que nos separavam, mas eu percebi os olhares e as perguntas. Ele quis saber o que eu fazia da vida, perguntou 2 vezes. Logo depois, quis saber se eu morava de aluguel ou se era proprietário. E, por fim, perguntou, bem casual: você está bem financeiramente? A família tem que se ajudar, né? Dei respostas vagas, forcei um sorriso, comi o meu peixe. Quando voltei para o quarto, meu celular vibrou. Era outra mensagem daquele número desconhecido. Seu irmão já perguntou sobre dinheiro? Desta vez eu não apaguei. Tirei um print. Na manhã seguinte, Margaret sugeriu uma sessão de fotos na praia. Algo bonito para lembrar esses dias, ela disse. O que há de mal num retrato em família? Descobri que fotografias podem ser perigosas, especialmente quando sua mãe resolve transformá-las num palco. Ela chamou uma funcionária do resort para enquadrar a cena e, enquanto a moça ajustava a câmera, Margaret se inclinou e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Minha filha voltou para mim depois de anos fugindo. Sempre foi tão teimosa. Fugiu como se eu tivesse ido embora por vontade própria, como se não a tivesse empurrado porta fora com um saco de lixo num dia de chuva. Não corrigi nada. Fiquei ali, na areia, com o braço apoiado na cintura daquela mulher que reescrevia meu passado diante de uma plateia de desconhecidos e sorri para a foto. Mais tarde, Dean mudou de assunto num tom meio grave. Olha, vou ser franco. Passei por uns perrengues, tenho algumas dívidas, nada catastrófico. Ele deu um encolher de ombros como quem fala de uma multa de estacionamento e continuou. Você já pensou em gente investir junto, entre irmãos? Não estou numa posição para isso, respondi. Ele se inclinou, rápido. Sabe que o vovô deixou tudo para mamãe, né? A casa, as economias. Não era muita coisa, mas ele me observava fazendo o jogo de cintura. Você sabia dos detalhes? Eu balancei a cabeça, dizendo a verdade, não fazia ideia. Naquela noite, escovei os dentes quando ouvi vozes abafadas no corredor. Era Margaret e Dean, baixinho e tenso. Ela ainda não desconfiou, disse Margaret. Então continua nisso, rebateu Dean. Mas ela está desconfiada. Então faz melhor. Apertei as costas na parede do banheiro, com a escova na boca, as mãos tremendo. Esperei até o corredor silenciar. Peguei o celular e mandei mensagem para aquele número. Quem é você? Passaram-se 3 minutos e veio a resposta. Alguém em quem seu avô confiava. No dia seguinte, o último dia que eu concordar em ficar, Dean surgiu no café da manhã carregando uma pasta Manila. Deixou-a cair sobre a mesa, entre o saleiro e a mantengueira, como se fosse um jornal velho. Estive revisando os papéis da herança do vovô, disse ele. Descobri propriedades e contas que nunca foram corretamente distribuídas. Abriu a pasta e deslizou um documento grampeado em minha direção. Foi ali que tudo começou a ficar realmente sério. Eu peguei o documento que minha mãe me entregara com um sorriso tranquilo. Acho justo que todos assinemos isso, ela dissera, assim consolida tudo sob um único truste familiar. No cabeçalho, em letras elegantes, acordo de truste familiar, propriedades Ashford Frau. Não sou advogada, mas depois de 5 anos revisando contratos para minha empresa, aprendi a reconhecer uma cláusula de procuração disfarçada sob palavras gentis. E ali estava, controle total de cada ativo ligado ao sobrenome Ashford, concedido ao meu irmão Dean. Preciso de tempo para ler com calma, falei, recuando a mão antes que pudessem me pressionar. Dean ergueu a sobrancelha. É só uma formalidade, retrucou. Mamãe já havia assinado. Margaret, minha avó, segurou meu braço, tentando-me apressar. Balancei a cabeça, tinha que ler cada linha. Senti a mandíbula de Dean se apertar.
Amber olhou para ele, depois para o celular, distraída. Já no meu quarto, fotografei página por página e mandei tudo para meu advogado em São Francisco. 2 horas depois, o telefone tocou. Não assine nada, foi a ordem. Esse documento dá ao seu irmão controle até sobre bens que você nem sabe que tem. Fiquei sentada na beira da cama, o celular vibrando. Um número desconhecido. A mensagem era mais longa desta vez: volte para casa. Não conte nada à sua mãe e ao seu irmão. Há um voo às 6 horas de Savannah. Ei! Um carro vai te esperar em Hartford. Não tenha medo. Minhas mãos tremiam. E se for golpe, pensei. Se for mais uma cilada para me afastar da família? Mas que família, afinal? Aquela que me expulsou aos 11 anos? A mesma que me oferecia um legado enquanto armava uma armadilha no café da manhã? Arrisquei tudo e confiei num desconhecido em vez de no meu próprio sangue. Coragem ou puro instinto de sobrevivência? 4 meses depois, ainda não sei ao certo. E você faria o mesmo? Programei o despertador para 4h30 e passei a noite em claro. Quando o alarme tocou, o corredor do resort exalava um misto de cloro e hibisco. Peguei minha bagagem de mão, nunca desfazia a mala por completo em lugares de onde pudesse precisar sair às pressas e desci pelas escadas de serviço até o térreo. Nem passei pelo balcão de check-out, nem deixei recado. Lá fora, no estacionamento, chamei um Uber. Vi o resort encolher no retrovisor enquanto pegávamos a Highway 278. A motorista, uma ex-professora chamada Dona Dona, perguntou se eu estava indo para casa. Respondi apenas sim. Talvez aquela fosse a coisa mais verdadeira que dissera nos últimos 3 dias. No Savannah Hilton Head International, embarquei no voo das 6 horas com destino a Hartford. O portão estava quase vazio, um executivo de terno, uma mãe com um bebê adormecido no colo e eu, sentada numa cadeira de plástico, segurando um café que não consegui beber, ensaiando despedidas que nunca seriam pronunciadas. Na fila do embarque, mandei mensagem para Grace: algo está muito errado. Estou indo embora. Ligo quando chegar. Graças a Deus, ela respondeu rápido. Às 6h05, o avião decolou. Vi a costa inclinar-se e sumir, a ilha, o resort, a família que, por 72 horas, eu permitira que me levasse de volta para um lugar que talvez nunca existira. Minutos depois, às 7h30, o celular vibrou de novo. Dean, onde você está? Mamãe está morrendo de preocupação. Em seguida, mensagem de Margaret. A história, pensei, ainda estava longe de terminar. Willow já reconhecia aquela sequência de mensagens. Primeiro, por favor, não faça isso de novo. Depois o precisamos falar sobre confiança e, em menos de 10 minutos, a cobrança final. Era o mesmo roteiro que eu vira Margaret usar durante toda a minha infância. A abertura suave, o momento de culpa e o fechamento afiado. Cansada, desliguei o celular e encostei a testa na janela do trem suburbano. Foi então que senti algo no bolso do casaco, um cartão de visitas gasto pelo tempo, as beiradas quase felpudas. Thomas Mercer, advogado. Aquele cartão acompanhava-me há 14 anos, pulando de carteira em carteira, e eu nunca soube porque não conseguia me livrar dele. Agora fazia todo sentido. No aeroporto Bradley, em Hartford, segui até o portão B4 carregando minha mala de bordo e a estranha impressão de estar entrando na história de outra pessoa. Um homem de terno cinza, cabelos prateados e cerca de 70 anos segurava uma plaquinha com W. Frel. Ao seu lado, 2 policiais estaduais de Connecticut em farda impecável, apenas observando. Ao me ver, o homem abaixou o cartaz. Senhora Frel, sou Thomas Mercer. Fui o advogado do seu avô, Walter Ashford, por 30 anos. Ele me cumprimentou com um aperto firme e olhar sereno. Precisamos conversar em particular. Levaram-me a uma pequena sala de conferência perto dos escritórios da companhia aérea. Paredes bege, uma mesa redonda, 4 cadeiras.
Thomas sentou-se em frente a mim e depositou, com precisão ensaiada, 3 objetos: um documento encadernado, um envelope creme selado com cera e, no rótulo manuscrito, a letra da minha avó Rosemary e uma pasta espessa cheia de divisórias. Seu avô redigiu este testamento em 2012, disse ele. Nele, você, Willow Frell, é a única beneficiária de todo o patrimônio dele. Senti o mundo girar. Casa na Bar Street, contas bancárias, investimentos acumulados em 40 anos, tudo para mim. Thomas fez uma pausa e acrescentou: o valor estimado é de 2,8 milhões de dólares. Apertando a borda da mesa, eu o ouvi explicar as condições. Eu só poderia executar o testamento ao completar 32 anos e quando minha família entrasse em contato comigo. Ele sabia que eles só retornariam se descobrissem o dinheiro, concluiu. Thomas então abriu a pasta e espalhou várias capturas de tela. Eram mensagens de Dean para um contato salvo como vê. Ela chegou. Quarto 412. Se ela não assinar até quinta, partimos para o plano B. Plano B custa o dobro. Faço o que for preciso. No extremo da mesa, percebi uma mulher em silêncio, quase despercebida. Como eu viria a descobrir, era proposital. Esta é Rachel Dunn, apresentou Thomas. Detetive particular. A contratei há 6 semanas, no mesmo dia em que sua mãe te ligou. Rachel, na casa dos 40, de cabelo castanho curto e sem nenhum adereço, abriu um laptop e virou a tela em minha direção, pronta para revelar o que eu ainda não sabia. Seu irmão está devendo 340 mil dólares, ela disse, a maior parte em apostas online. E os credores dele não são do tipo que esperam. Rachel mostrou uma linha do tempo. Há 6 meses, Dean invadiu a casa vazia na Bar Street e achou um rascunho do testamento na escrivaninha de vovô. Contou tudo à minha mãe e, juntos, arquitetaram essa viagem de férias como disfarce para o plano deles. A voz de Rachel era quase fria, clínica. Passo 1. Reatar nossos laços. Passo 2. Me convencer a assinar o documento do trust familiar, transferindo o controle para o Dean. Passo 3. Uma série de mensagens novas. Dean conversando com um tal de V. Victor no passado, condenado por agressão agravada e extorsão. Se ela não assinar, vamos para o plano B. E qual é o plano B? Fazemos parecer um acidente. Ela não conhece ninguém aqui. Sacada, piscina, o que for mais limpo. Li aquilo 3 vezes. As palavras eram as mesmas. Seu irmão está planejando seu assassinato, concluiu Rachel. Foi quando ela deslizou a tela e me mostrou outra série de mensagens, desta vez de Dean para a minha mãe, Margaret, com data de 2 dias antes da viagem. Ela não vai assinar. Talvez precisemos do plano de backup. Resposta dela em 8 palavras secas. Faça o que tiver que fazer. Mas me mantenha fora disso. Minha própria mãe. Sem hesitar. Levantei-me num impulso. Com licença, murmurei e fui até o fim do corredor. Tranquei a porta do banheiro e chorei como não chorava desde os 11 anos, quando fiquei debaixo da chuva com um saco de lixo atravessado nos ombros. Meu corpo tremia em convulsões e a luz fluorescente zunia como um enxame sobre minha cabeça. Quando voltei à mesa, os olhos inchados e a voz rouca, senti que não tinha mais permissão para desabar. Respirei fundo. E agora? O que fazemos? Thomas começou a detalhar os próximos passos: petições judiciais, contato com a polícia, medidas de proteção. Ele estava falando de ordem de restrição quando o mundo se estreitou até ficar um ponto e o chão veio em minha direção. Acordei de costas, com o odor de desinfetante e um paramédico ao meu lado, 2 dedos no meu pulso. Você está bem? Disse ele. Sua pressão despencou. Consegue contar regressivamente de 10? Obedeci, olhando para os azulejos do teto. Pensei no vovô abrindo a porta naquela chuva, ajoelhado na varanda molhada, sem fazer perguntas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer. Talvez não conhecesse todos os detalhes, o Victor, a sacada, a piscina, mas sacou o formato da traição. Nos últimos anos, construiu um muro para me proteger de Margaret e Dean. Thomas permaneceu ao meu lado, imóvel como um relógio.
Entregou-me um copo de água. Vai com calma, disse. Mas não demore muito. Seu irmão ainda não sabe que você saiu. Sentei-me, bebi a água e recuperei a voz. Não quero vingança, falei. Quero a verdade, toda ela, na mesa. Thomas assentiu, como se aguardasse exatamente aquelas palavras. Abriu a pasta, retirou um envelope selado com lacre de cera e colocou diante de mim. O papel era creme, a caligrafia da minha avó, o mesmo envelope que ele me entregara no funeral do vovô há 14 anos. Você nunca abriu isto, ele disse. E, de fato, eu não tinha. Eu carrego aquele envelope comigo há tanto tempo que perdi a conta de quantas vezes o escondi em bolsos de casaco, caixas de sapato e no fundo de gavetas de arquivo. 6 apartamentos, 4 cidades e uma carreira inteira depois, ele continuava selado, intocado. Abra quando estiver pronto, Thomas disse certa vez, entregando a mim com um olhar pesaroso. Foi escrito pela vovó Rosemary na semana antes dela partir. Guardei-o na bolsa, decidindo que ainda não chegara a hora. Primeiro, eu precisava garantir que meu irmão não escapasse de vez. Para isso, Thomas reservou um quarto discreto em um hotel em Hartford, limpo, silencioso, longe de qualquer vestígio dos Frel. Na mesma noite, Grace pousou vinda de Boston. Ela entrou no quarto, largou a mala no tapete e me envolveu num abraço sem dizer uma palavra. Depois, como sempre, murmurou: "Eu te avisei. Disse para você não ir." "Eu sei", respondi, encostando a cabeça no ombro dela. Mas, se eu não tivesse ido, eles acabariam me encontrando de qualquer jeito. Ela ficou em silêncio, sabia que eu estava certo. Enquanto Grace pedia serviço de quarto, meu apetite evaporou. 2 estados de distância, a polícia de Connecticut e as autoridades da Carolina do Sul montavam um esquema limpo: prender Victor em Hilton Head primeiro e, bem cedo na manhã seguinte, trazer Dean de volta a Glastonbury. Deitei-me na cama do hotel, com Grace cochilando numa poltrona. A cidade fervilhava lá fora, as luzes piscando contra o escuro. Por volta da meia-noite, puxei o envelope da bolsa. A cera se partiu num estalo quase inaudível. Dentro, encontrei uma única folha de papel cor de palha e uma fotografia. A caligrafia de Rosemary era precisa, quase antiga, do jeito que se ensinava em escolas que hoje não existem mais. Minha querida Willow, se você está lendo isto, quer dizer que seu avô partiu e eu também. Alguém está tentando tomar o que é seu. Sinto muito por não ter conseguido protegê-lo em vida. Mas quero que saiba, você nunca foi o problema. Sua mãe já estava quebrada muito antes de você nascer e acabou-te machucando em vez de se curar. Você merece o mundo, passarinhos. Construa seu próprio ninho. Com amor, Vovó R. A foto mostrava eu, aos 5 anos, sentada no colo de Rosemary. Nós duas ríamos de algo fora de quadro. No verso, em lápis, outras 4 palavras: você é sempre suficiente. Grace despertou ao me ver sentada no chão, pernas cruzadas, o retrato nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela não disse nada. Aproximou-se, segurou minha mão e ficou ali, apenas me fazendo companhia. Às 1h47, o celular acendeu com uma mensagem de Thomas: Victor foi preso. Está colaborando. Seu irmão será detido às 7 horas da manhã. Deixei o telefone sobre o tapete e olhei a foto mais uma vez. Eu, com 5 anos, rindo, lembrando que, de fato, já tinha sido e sempre seria suficiente. Exatamente às 7, 2 viaturas descaracterizadas estacionaram em frente à casa da Margaret, em Glastonbury. Dean comia cereal à mesa da cozinha quando bateram à porta. Atendendo de moletom, ele ouviu os oficiais lendo seus direitos enquanto Margaret, de roupão, se agarrava ao corrimão do alpendre como se a casa ameaçasse afundar a cada segundo. Soube desses detalhes pela breve ficha que Rachel Dunn me enviou à tarde, limpa, factual, sem nenhum comentário extra. Do jeito que só a Rachel faria. 40 minutos depois de prenderem meu irmão, o telefone tocou. Do outro lado da linha, Margaret mal conseguia puxar o ar que você fez. Levaram o seu irmão.
Ele não fez nada. A voz dela soava em pânico, parecia um eco de trovoada distante. Ele contratou alguém para me matar, mãe. Silêncio. Julguei ouvir o tic-tac de um relógio na casa dela. Isso é ridículo. Dean nunca faria isso. Você está inventando para se vingar. Mas a polícia tem todas as mensagens. Inclusive as suas. Que mensagens? Li tudo em capturas de tela no meu telefone. Palavra por palavra. Faça o que quiser, só me mantenha fora dessa. Pausa de 10 segundos. A voz voltou, mais baixa. Era sobre documentos de confiança, não sobre machucar você. Isso quem sai decidindo é o juiz. Desliguei, coloquei o celular virado para baixo na mesinha de cabeceira e não toquei nele pelas próximas 6 horas. Nos dias que se seguiram, as peças do quebra-cabeça foram se encaixando. Dean ficou preso sem direito à fiança. A gravidade da acusação e a colaboração do Victor faziam dele um risco de fuga. Amber Jennings, a tal testemunha-chave, sumiu. Saiu do resort na manhã da prisão, cancelou o número, deixou o endereço num vácuo. Na mesma noite, Thomas me ligou. Precisamos avançar com a reivindicação da herança. A propriedade do seu avô em Glastonbury está abandonada há 14 anos. Seu avô deixou instruções claras. Enquanto isso, Margaret já tinha contratado um advogado. Em menos de 24 horas, ele entrou com uma petição para anular o testamento, alegando que o vovô Walter não teria condições mentais quando assinou os papéis. A batalha pela verdade só começava. Margaret, mestra em forjar narrativas, rapidamente se reinventou. De mãe cúmplice, virou vítima inconsolável. Em 48 horas do detento Dean, ela publicou no grupo da igreja 900 membros e uma lista de oração compartilhada. Minha filha quer roubar a herança do meu pai e colocou o meu filho inocente na cadeia. Peço orações pela nossa família. Funcionou. Telefone tocou sem parar. Números que eu não via há 20 anos. Alguns chamavam com cuidado, furtivos, outros, com vocabulário de acusação. Uma mulher do grupo de estudo bíblico da Margaret deixou recado, me chamou de ingrata. Um senhor desconhecido disse que eu deveria ter vergonha de maltratar minha pobre mãe. Eu ignorei todas as mensagens, não havia como combater uma mentira que corria solta há 2 décadas. Então, recebi uma ligação inesperada. Willow? Aqui é a Patrícia Boyd. Morehouse. Morei 3 casas adiante da sua mãe, na Sunset Terrace. Minha memória era vaga, lembrava apenas de uma mulher alta, de luvas de jardinagem, acenando lá do portão. Sua mãe dizia a todo mundo que você fugiu dos 11 anos porque era uma criança problemada. Acreditei nisso por 20 anos. A voz dela soou firme, mas contida. Semana passada, vi o boletim de ocorrência. Que boletim? Da noite em que você foi embora. Fui eu quem ligou para a polícia. Vi uma criança sozinha, na chuva, carregando um saco de lixo. O policial foi à casa da sua mãe, ela disse que você tinha ido voluntariamente ficar com parentes. De repente, uma fresta de luz abriu-se sobre a verdade que eu julgava enterrada. Fecharam o caso naquela mesma noite em que me jogaram para fora de casa. Um relatório policial foi registrado, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Margaret mentiu para o oficial e, de repente, tudo simplesmente se evaporou. Eu não fazia a menor ideia de nada disso até aquela ligação. Devo a você um pedido de desculpas, disse a Sra. Boyd do outro lado da linha, com a voz carregada de arrependimento. Eu deveria ter acompanhado de perto, deveria ter investigado melhor. Mas não fiz nada. Mais tarde, Thomas me entregou a prova silenciosa dessa trama, uma cópia do tal relatório policial, guardada no arquivo junto ao testamento do meu avô Walter. Ele soube de tudo desde o começo. E então veio a revelação que me rasgou o peito pela 2ª vez naquela semana. Seu avô tentou obter sua guarda legal várias vezes, confidenciou Thomas. Margaret ameaçou acusá-lo de abuso se ele não desistisse. Ele optou por proteger você nas sombras.
Meu avô lutara por mim, mas minha própria mãe havia usado uma mentira como arma letal. Eu não saí por aí fazendo barraco nas redes sociais. Não fiz pronunciamentos públicos, nem fui bater de porta em porta para contar minha versão. Segui o conselho do meu avô, construí algo. Enquanto isso, Thomas protocolou no Tribunal de Sucessões de Hartford o pedido para validar o testamento. A audiência estava marcada para dali a 15 dias. A estratégia de Margaret já estava pronta, alegar que meu avô não tinha capacidade mental ao assinar o documento. Era um artifício comum, explicou Thomas, mas quase sempre fracassado quando o testador contava com um laudo psiquiátrico limpo, exatamente o que o Dr. Alan Fielding, renomado psiquiatra de New Haven, emitira 2 semanas antes do testamento. Competência plena, afirmava o atestado. Mas Thomas guardava mais um trunfo. Numa tarde, apareceu no hotel carregando uma pequena caixa de madeira de carvalho, com tranca de latão polido. Reconheci imediatamente. Era a caixa do alto da estante do meu avô, aquela que ele nunca abriu na minha frente. Ele deixou instruções para que eu lhe entregasse assim que o processo começasse, disse Thomas. Com o coração batendo acelerado, abri a caixa. Lá dentro, 7 cadernos de couro, cada um recheado pela caligrafia firme do meu avô, um diário contínuo, do ano em que me mudei para sua casa até o ano em que ele partiu. Folhei um ao acaso, março de 2009, mais uma ligação para Margaret. Willow estaria melhor longe desta família. Talvez ela tivesse razão, mas não do jeito que imaginava. Ele documentou cada telefonema, cada recusa, cada tentativa legal, cada ato silencioso de proteção que eu jamais soube existir. Seu avô não só planejou seu futuro, disse Thomas ajeitando os óculos, ele registrou seu passado. Ele sabia que essa briga viria. Naquela noite, liguei para a Sra. Boyd. A senhora testemunharia? Perguntei. Sobre o que viu naquela noite? Sobre Margaret dizendo à polícia que eu tinha ido ficar com parentes? Sim, respondeu ela sem hesitar. Eu deveria ter feito isso há 21 anos. Enquanto aguardava a data da audiência, Grace me apresentou uma organização sem fins lucrativos especializada em moradias transitórias para jovens que saem do sistema de adoção. Um novo capítulo se abria e, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. A casa do vovô na Bar Street estava vazia havia 14 anos. No testamento dele, havia uma anotação sutil à margem, nada de cláusulas ou condições, apenas uma linha na sua caligrafia direcionada aos filhos que precisavam de uma porta. Aos poucos, comecei a enxergar o quadro completo. Meu avô não apenas me salvou, ele desenhou cada passo do que viria depois. Só não viveu tempo suficiente para me entregar a chave pessoalmente. 3 dias antes da audiência, o advogado de defesa de Dean entrou em contato com Thomas. A proposta era simples. Dean se declararia culpado por solicitação criminosa, uma acusação menor e, em troca, Willow desistiria de buscar danos civis. Não quero dinheiro dele, respondi por telefone. Quero que ele responda por tudo o que fez. Na mesma tarde, Margaret ligou. Desta vez não havia soluços, voz de igreja ou mãos trêmulas ao ouvir do outro lado. Era a Margaret da minha infância, fria e calculista, sem qualquer encenação. Retire as acusações, exigiu. Saia dessa ou vou contar a todo mundo que tipo de filha você é. Que tipo? O tipo que destrói sua própria família, ela detalhou. Fiquei em silêncio por 3 segundos inteiros antes de responder. Você destruiu esta família há 21 anos, numa terça-feira chuvosa. Eu fui apenas a prova. E desliguei. Naquela semana, Thomas organizou tudo: o testamento validado, a avaliação psiquiátrica, o boletim de ocorrência de 2003, os diários do Walter, as mensagens entre Dean e Victor, entre Dean e Margaret, a declaração juramentada da Sra. Boyd, o relatório investigativo de Rachel Dunn. A sala do tribunal vai estar lotada, ele advertiu. Amigos da igreja da Margaret, vizinhos, a imprensa local, ótimo, respondi. A verdade rende ainda mais quando é mostrada em público. À noite, sozinho no hotel, voltei ao baú de carvalho.
Já tinha lido a maioria dos diários, mas lá embaixo, escondido sob o último caderno, havia algo que eu não havia notado. Um livro de poupança, um fundo para minha educação, com o meu nome em cada página, Willow Frell. Aberto no meu dia de nascimento e com o último depósito registrado 3 meses antes da morte do meu avô. Na última linha, em sua caligrafia meticulosa de engenheiro, para o ninho que você mesma vai construir. Segurando aquele caderno, percebi algo importante. Ele nunca se esqueceu de mim. Nem por um segundo. Mesmo quando eu me sentia completamente sozinha, alguém silenciosamente ergueu um chão sob meus pés para que eu não despencasse. Já descobriu, anos depois, que alguém te amou em silêncio? Que a sorte que você achava ter era, na verdade, um plano invisível para te proteger? Se sim, conto com você nos comentários. Precisamos dividir esse tipo de história mais vezes. Fechei o baú, ajustei o despertador e separei a roupa para o grande dia. Amanhã, a verdade terá uma plateia inteira de testemunhas. Hartford Probate Court, Sala 3B, às 9h15 de uma manhã de terça. A sala de audiências estava lotada. De um lado, as amigas de igreja de Margaret alinhavam-se como um coro silencioso, em blusas modestas, apertando as alças das bolsas e trocando sussurros apreensivos. Do outro, Sra. Boyd trajando um vestido azul marinho, ao lado de Grace, firme como um rochedo, 2 repórteres do Hartford correndo com bloquinhos na mão, um artista forense esboçando rostos e, espalhados, vizinhos de Glastonbury. Afinal, em cidade pequena, boatos são que mantêm a gente acordada à noite. Margaret ocupava o banco dos rãos. Vestia um vestido preto, um crucifixo prateado no pescoço e segurava um lenço amassado na mão direita. Seu advogado, um homem magro de óculos sem armação, remexia papéis com um ar de confiança que mal resistiria à tempestade que se aproximava. O juiz bateu o martelo e deu início à audiência. O advogado de Margaret descreveu uma capacidade mental diminuída, Walter Ashford, idoso e isolado, supostamente influenciado por seu próprio advogado. Ele repetia a palavra confuso 3 vezes, como quem busca um eco na própria argumentação. Quando terminou, Thomas ergueu-se. Depositou no banco do juiz o laudo psiquiátrico, assinado, datado, sem margem para dúvidas. 2 semanas antes da redação do testamento, Dr. Alan Fielding atestar a plena competência mental do Walter H. Ashford. Então Thomas abriu um caderno gasto, o diário do Walter. Fechou os olhos por um instante e, em voz firme, leu a anotação de 14 de novembro de 2003. Às 21h, Margaret ligou, dizendo que havia colocado Willow para fora. A menina, de 11 anos, caminhou 5 quilômetros sob a chuva até a minha porta. Tremia. Ligou para Margaret de volta, ela disse, fica com ela. Eu não quero mais. O silêncio que se seguiu não foi só o silêncio da igreja, era o silêncio de um túmulo. Margaret saltou da cadeira, pálida. Isso é mentira. Ele inventou tudo. O juiz ergueu a mão, calmo. Sente-se, senhora. Thomas chamou a Sra. Boyd para depor. Altiva, ela avançou até o centro da sala, mãos unidas em frente ao corpo. Descreveu a noite, a chuva implacável, a menininha encharcada dentro de um saco de lixo, o telefonema ao 190. Contou do policial que foi à casa de Margaret e ouviu dela que a filha havia ido voluntariamente passar uns dias com parentes. Olhando diretamente para Margaret, Sra. Boyd ergueu a voz. Não houve voluntariedade nenhuma. Vi aquela garotinha andando pela rua, encharcada, sem rumo. Uma das mulheres da igreja deixou a bolsa cair no chão e, ao fim do depoimento, já não teve forças para reerguê-la. Durante o recesso de 15 minutos, Margaret cruzou o corredor e agarrou meu pulso com tanta força que senti os ossos rangerem. Os olhos dela estavam secos, vazios de qualquer artifício. Você está me matando, sussurrou ela. É isso que você quer? Olhei para sua mão, apertei os dedos um a um, soltei-os com cuidado e fixei meus olhos nos dela. Não quero te destruir. Só quero que a verdade seja ouvida. Quando o juiz retornou, a tensão tomou conta da sala de novo. Thomas apresentou a peça final, o laudo psiquiátrico e os depoimentos dos 2 testamenteiros, Dr. Alan Fielding e Martha Bowen, bibliotecária da cidade.
Ambos vivos, prontos para confirmar que cada documento circulou por 20 anos em uma cadeia de custódia impecável, intacta e inviolável. O magistrado folheou o dossiê por 8 minutos que pareceram 8 horas. Então, ergueu os olhos e proferiu a sentença. A Corte declara válida e devidamente executada a última vontade do Walter H. Ashford. Reconheceram-me, Willow Frell, como a única beneficiária designada. O impacto veio primeiro nos ombros de Margaret, não um gesto dramático, como aquele ensaio de tristeza que ela montou no funeral, mas um encolher de corpo verdadeiro, dolorido. Seu advogado pousou uma mão protetora em seu braço, ela sacudiu-a com indiferença. Ninguém nos bancos da igreja se moveu para ampará-la. Thomas, com voz firme, avisou o tribunal de que provas ligadas a um caso criminal paralelo, a conspiração capitaneada por Dean Frell, entrariam no registro público e seriam remetidas à divisão criminal. Surgiram, então, as mensagens de texto. Dean para Victor, faça tudo parecer natural. Ela não conhece ninguém aqui. Victor para Dean, plano B custa o dobro. Dean para Margaret, ela não vai assinar. Talvez precisemos do plano de reserva. E, por fim, 8 palavras de Margaret que ecoaram como um tiro. Faça o que for preciso. Só não me envolva. As senhoras da igreja olharam-na como se arrancassem dela uma máscara até então oculta. Uma repórter rabiscava tão rápido que o tinido da caneta contra o bloco parecia gritar. O juiz lembrou a Margaret que as comunicações dela poderiam ser objeto de nova revisão pelo promotor estadual e recomendou que consultasse seu advogado. Margaret permaneceu imóvel, os olhos fixos na mesa, como se o mundo tivesse seguido em frente sem ela. Levantei-me devagar, passei por ela sem ao menos olhar. Você venceu, sussurrou ela. Silenciosa, exposta. Feliz agora? Parei, mas não me virei. Nunca foi sobre vencer. Continuei meu caminho. Do lado de fora do fórum, o sol de setembro era quase agressivo em seu brilho. O trânsito seguia seu rugido habitual, um homem na calçada devorava um cachorro quente. Uma repórter de um jornal local, cabelo preso em rabo de cavalo, gravador na mão, aproximou-se. SRTA Frell, alguma declaração? Há dias eu ensaiava essa resposta, não com palavras decoradas, mas decidindo o que dizer quando o pior da minha vida virasse registro público. Inspirei profundamente e respondi: o que importa agora é o futuro. Fitei a repórter nos olhos. Meu avô, Walter Ashford, dedicou a vida a construir coisas. Ele erguia casas e futuros. Mesmo depois de partir, continuou a edificar o meu. Ela anotou em silêncio. A casa dele em Glastonbury está vazia há 14 anos. Vou transformá-la em um lar de transição para jovens que saem do sistema de adoção. Era o sonho dele, ficou escrito. E vai se chamar Ashford Nest. Fiz uma pausa e lembrei da voz da minha avó, construa seu próprio ninho. Atrás de mim, ouvi um leve suspiro, depois, um soluço abafado por uma mão. A repórter fez a pergunta que eu sabia que viria. E sua mãe? Você a perdoa? Esperei 3 segundos, sentindo o peso das lentes voltadas para mim. O perdão é um processo, respondi finalmente. Escolher limites é uma decisão e eu já havia feito a minha. Logo atrás de mim, a poucos passos, Grace cruzava os braços e exibia aquele sorriso característico, mais uma tensão no maxilar do que um gesto dos lábios. Ela assentiu uma única vez. No degrau mais baixo, Thomas apertou minha mão com firmeza. Seu avô ficaria orgulhoso. Eu sei, respondi, sem decorar a fala, mas sentindo cada palavra. Enquanto o repórter se afastava, a Sra. Boyd pousou a mão no meu braço, o olhar inchado de lágrimas. Quero ser voluntária no Ashford Nest, disse ela, a voz embargada. Eu te devo 21 anos. E, baixinho, completou. Havia mais 3 vizinhos que viram tudo, na época. Mas tínhamos tanto medo da sua mãe que ninguém ousou falar. Até hoje, talvez. Ela endireitou os ombros, finalmente liberta de um peso invisível. Não mais. Uma semana depois do julgamento, Margaret pediu uma reunião.
Foi pelo Thomas. Bloqueei o celular dela logo no dia em que saí do tribunal e concordei em encontrá-la em um lugar público, neutro, uma cafeteria chamada Beanie Spock, na Main Street de Glastonbury. Grace me acompanhou, sentou-se numa mesa próxima e fingiu ler uma revista, de cabeça para baixo. Margaret chegou sem maquiagem, sem o colar com a cruz e sem o seu habitual figurino de autopreservação. Parecia uma mulher que não dormia há dias, talvez fosse verdade. Em 7 dias, ela envelhecera 10 anos. Sentou-se em frente a mim, juntou as mãos e sussurrou. Me desculpe. Por qual parte? Perguntei. Ela pescou, atonita. Por tudo. Tudo não é específico o suficiente para eu aceitar um pedido de desculpas, disse. Desta vez, as lágrimas rolaram sem espetáculo, sem plateia. Eu observei seu rosto, tentando distinguir entre o genuíno e a memória muscular do choro. Não consegui. E, pela primeira vez na vida, percebi que isso já não importava. Não vou representar você em novas acusações. Não é misericórdia, é apenas cansaço. Mas fica aqui o que vai acontecer. Você não procura, não aparece no Ashford Nest, não fala sobre mim em público. Se você desobedecer a qualquer uma dessas condições, o Thomas tem tudo o que precisa para acusá-la de conspiração. Mantive a voz calma, seca, como quem lê cláusulas de contrato. Isto não é negociação. Sou sua mãe. Você era, corrigiu ela, a voz trêmula. Você escolheu não ser e eu aceitei isso. Levantei-me, coloquei $8 sobre a mesa, meu café e o dela, e peguei a jaqueta. Willow. Fui até a porta sem olhar para trás. O ar de outubro me atingiu como um banho gelado. No lado de fora, Grace me alcançou. Você está bem? Não agora, admiti, mas vou ficar. Fomos até o carro em silêncio. Pela janela da cafeteria, vi Margaret Frel sozinha numa mesa para 2, os cafés intocados, o olhar perdido no nada. 3 meses depois, veio o julgamento criminal. O advogado do Dean recomendou que ele fizesse um acordo. As provas eram irrefutáveis e Victor, o homem que ele contratara, colaborava com a acusação em troca de pena mais branda. Sem nenhuma brecha legal, Dean confessou solicitação criminosa. Levou 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 5. Victor, pelo seu grau de cooperação, pegou 12. Eu estava no tribunal quando Dean ouviu a sentença. Ele trajava aquele macacão laranja, padrão do condado, e mantinha a expressão vazia que só se vê em documentários sobre reputação destruída. Foi um final inevitável. E, naquele instante, soube que cada escolha, cada limite, me havia trazido até ali, firme, livre e sem arrependimentos. Não era remorso, mas um lento despertar para a verdade de que aquela história não terminaria do jeito que eles haviam planejado. Antes de o oficial da justiça libertar Dean, ele se virou para mim. Por um instante, acreditei que ele fosse pedir desculpas, que fosse dizer algo humano. Eu só precisava do dinheiro, disse ele, como se eu fosse apenas um obstáculo entre ele e um caixa de banco. Nada de lamento ter tentado te matar ou me enganei. Apenas aquela desculpa fria. Fiquei em silêncio. Ouvi o juiz encerrar o processo e caminhei pelo corredor que cheirava a cera de chão e casacos antigos, com o peso daquela confissão pairando no ar. Margaret não foi indiciada. A mensagem que ela enviara, faça o que for preciso. Só me deixe fora disso, soava incriminadora, mas era legalmente ambígua. Seu advogado alegou que se referia a documentos do testamento. O promotor, sem provas suficientes de conspiração, jogou a toalha. Contudo, na corte da opinião pública, o verdito já estava dado. O grupo da igreja onde ela era voluntária a tirou da lista em silêncio. Os vizinhos pararam de atender às suas ligações. O Glastonbury que ela mantinha impecável por 20 anos, com ela no papel de mãe dedicada e eu como a filha rebelde, desabou como cenário de teatro após o cair das cortinas. Em menos de um mês, ela vendeu a casa na Sunset Terrace e foi morar sozinha num apartamento modesto em Clearwater, Flórida.
O relatório final de Rachel Dunn resolveu a última pendência. Amber Jennings não era namorada de Dean havia 2 anos, mas alguém que ele conhecera num aplicativo de encontros apenas 3 meses antes da viagem. Ao rastrear os registros de telefone de Amber, Rachel descobriu que, na primeira noite no resort, ela enviara a Dean uma foto do meu passaporte e do meu itinerário de voo. Foi assim que Dean soube meu número de quarto. Foi assim que Victor pôde me achar. Amber nunca foi acusada, simplesmente evaporou da narrativa, uma coadjuvante cuja participação se encerrou junto com o espetáculo. 6 meses após o julgamento, a casa na Hubbard Street renasceu. 14 voluntários, um empreiteiro com desconto, sensibilizado pela matéria de jornal e várias de mãos de tinta depois, cada rangido de assoalho e cada botão de porta ganhou vida nova. Substituímos as tábuas da varanda, consertamos a torneira da cozinha que o vovô adiara há uma década, lixamos o assoalho de madeira, remendamos o gesso e penduramos cortinas novas em todos os cômodos. Na sala de estar, mantive a escrivaninha do vovô. Sobre ela, a foto emoldurada de Rosemary e eu, a caixa de carvalho com seus diários e, todas as manhãs, uma caneca de café preto recém-preparado, ainda que ninguém bebesse. A Sra. Boyd passou a coordenar as tarefas diárias e 4 vizinhos que acreditaram por 20 anos na versão de Margaret se juntaram ao conselho de voluntários, chegando com travessas, produtos de limpeza e a culpa silenciosa de quem fechou os olhos. Grace assumiu a saúde, vinha de Boston a cada quinzena para reorganizar o armário de remédios, pela 3ª vez. Minha empresa, a Airteen, entrou como braço tecnológico, conectando cada morador a um mentor qualificado por meio da nossa plataforma. Começamos com 3 adolescentes e, aos poucos, transformamos aquele lugar numa casa de verdade. Houve uma pequena cerimônia, sem fotógrafos nem pompa, apenas eu parado na sala onde meu avô folheava o jornal, diante de 3 jovens esperando por palavras de esperança. Respirei fundo e disse: esta casa pertence a um homem que acreditava em segundas chances. Ele me deu uma. Agora ela é de vocês. Lily, uma garota de 16 anos de cabelo raspado, com os braços cruzados como se tentasse juntar os pedaços de si mesma, levantou a mão. Sua família também te expulsou de casa? Sim. E você conseguiu dar a volta por cima? Pensei antes de responder, não para criar suspense, mas porque queria ser sincero. Eu me tornei alguém honesto. Honestidade é melhor do que tudo bem. Lily afrouxou os braços, aos poucos, e num gesto quase imperceptível, sorriu. Poucas horas antes, ainda era domingo, eu estava limpando o fundo do armário do vovô, atrás daquela caixa de carvalho, onde caixas de sapato velhas e pastas de imposto se empilhavam desde a era Clinton. No meio da bagunça, um envelope manila, grosso, lacrado com fita adesiva transparente, e lá estava, na caligrafia dele, para a Willow quando estiver pronta. Dentro, 17 documentos. Cada um, uma petição ao Tribunal Superior de Connecticut solicitando a guarda de uma menor de idade, eu. A primeira, datada de junho de 2003, 7 meses depois de eu bater à porta dele. A última, de 2012, 2 anos antes da sua morte. E em todas, a mesma contestação de minha mãe, Margaret. Walter Ashford é idoso, saúde debilitada, não pode oferecer um ambiente estável. Mentiras registradas ano após ano, por quem sequer voltou à casa do pai depois de ter expulsado a própria filha. Sentei-me no chão do armário, espalhei aquelas petições como um baralho caído. 17 vezes ele entrou em um tribunal por mim. 17 vezes minha mãe bateu a porta na minha cara. E ele nunca me contou nada. Mais tarde, Thomas me ligou. Ele não queria que você carregasse esse peso enquanto construía a sua vida. Deixa-a acreditar que está livre, assim lutará com mais força. Havia ainda um detalhe surpreendente. Presa à 9ª petição, de 2005, um affidavit assinado por alguém que eu quase não lembrava, meu pai, Robert Frell, que sumiu quando eu tinha 4 anos. Uma única página, uma assinatura e depois silêncio absoluto. Sem telefonemas, sem explicações. Não sei o que isso significa nem se mudará algo. Mas, pela primeira vez desde que eu era menina, pensei no meu pai como algo além de um vazio. Por fim, encontrei uma carta sob as petições, a última que o vovô me escreveu. Sem data, sem assinatura, como se começasse a frase, largasse a caneta e nunca mais voltasse a pegá-la.
Nele, as palavras finais dele: falhei com você 17 vezes em tribunal, mas não vou falhar no meu ato derradeiro. Tudo o que eu tenho agora é seu. Abracei a carta contra o peito, fechei os olhos e me permiti chorar pela última vez nessa história. 3 meses passaram desde a inauguração do Ashford Nest e numa tarde de quarta-feira a Sra. Boyd me telefonou. Sua mãe está lá fora, disse ela. Ela está parada na calçada, do outro lado da rua, olhando para a casa. Saí pela porta da frente e a encontrei do outro lado, na guia em frente à nossa casa. Usava um casaco bege, sapatos baixos, o rosto sem maquiagem, sem o colar que costumava pendurar no pescoço. Parecia uma mulher que retornava a um lugar que já seguira em frente sem ela, e era exatamente isso que acontecera. Quando me viu, não acenou. Ficou ali, imóvel, como quem espera permissão para existir. Ele deu isso a você, ela disse finalmente. A casa inteira. Deu para as crianças que precisam. Respirei fundo, ainda na calçada oposta. Eu cresci naquela casa e fui expulsa da sua. Ficamos paradas, cada uma de um lado do asfalto, cada uma com suas memórias. A diferença era o que fazíamos com elas. Um vento frio empurrou um punhado de folhas secas entre nós. Lá dentro, podia ouvir a Lily ajudando um novo morador a encontrar o banheiro. Posso entrar? Mamãe perguntou. Só uma vez. Fiquei imóvel por 5 segundos e a chuva, o saco de lixo, o telefonema vieram à minha mente. Ela não faz parte disso. Não a quero aqui. Pensei nas 17 petições, na mensagem que mandei ao Dean. Pensei em todos os quartos da minha vida dos quais ela me trancou para fora ou tentou arrombar. Não, respondi. Este é o espaço deles, não seu. Mamãe fez um aceno silencioso, sem choro, só um leve movimento de cabeça, daquele tipo que a gente faz depois de ouvir um resultado que já esperava ouvir. Virou-se e caminhou pela Bar Street, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, sem olhar para trás. Fiquei observando até ela desaparecer na esquina. Lily surgiu atrás de mim, na soleira da porta. Quem era aquela? Olhei para a calçada vazia onde minha mãe estivera instantes antes. Alguém que perdeu algo e não pode recuperar. Entrei, fechei a porta e respirei fundo. 1 ano se passou e a casa na Bar Street nunca fica em silêncio. Sempre há alguém esquentando restos de comida no micro-ondas a horas impróprias, alguém tocando música alto demais no quarto do andar de cima, alguém sentado à mesa da cozinha, com um livro aberto à frente, o olhar concentrado, convencido de que, talvez, vai dar certo. Não é uma cena impecável de cinema. Tem marcas de batida no rodapé, um quadro de tarefas que ninguém segue 100%, mas é uma beleza cheia de vida. 14 adolescentes já passaram pelo Ashford Nest. 6 deles já se mudaram para apartamentos próprios, 2 estão na faculdade comunitária e um conquistou uma bolsa integral na Central Connecticut State. Os outros continuam aqui, descobrindo que lugar seguro não precisa ser lugar perfeito. O ERT ultrapassou 3.000 conexões entre mentores e mentorados só no último trimestre. Eu divido meu tempo entre São Francisco e Glastonbury, 2 costas, 2 vidas, um propósito. Comecei terapia na primavera passada. Eu sei, é estranho, a mulher que ergueu uma empresa de 47 milhões de dólares a partir de um dormitório só percebeu que precisava de terapia agora. Mas, às vezes, a gente constrói tudo que podia e descobre que ainda falta algo para cuidar da gente mesma. Durante 20 anos, eu tratei a resiliência como um substituto para a cura. Achava que seguir em frente, custasse o que custasse, bastava. Foi a doutora Tran, minha terapeuta de olhar sereno e amante de chá de ervas, quem me ensinou a diferença entre sobreviver e estar bem. Ser forte não é não ter feridas, ela me disse na 3ª sessão, é curar-se em voz alta. Ainda estou aprendendo a fazer isso. Agora, a Grace passa um fim de semana sim, outro não, em Glastonbury, e começamos a cozinhar na velha cozinha do meu avô, usando as receitas da Rosemary. Preparamos seu ensopado que derrete na boca, o cornbread macio e aquele cobbler de pêssego que nunca sai perfeito, mas sempre tem o sabor de casa.
Coloquei uma foto nova na geladeira. Não sou eu com a Margaret, nem com o Dean, mas nós, eu, Grace, a Sra. Boyd, Thomas, Lily e as crianças do Ashford Nest amontoados na varanda, todos pegando leve numa gargalhada. Foi um acaso tão perfeito que virou minha imagem preferida no mundo. Na terça-feira, recebi um telefonema do Thomas. Tenho algo para você. Consegue passar no escritório? Até então, tudo relativo ao inventário do testamento tinha sido por e-mail e assinaturas digitais. Quando cheguei ao seu escritório, um sobradinho simpático sobre uma lanchonete no centro de Hartford, senti que era o lugar exato para um homem que passou 3 décadas cumprindo promessas sem precisar de tapete vermelho ou sala de canto. Ele estava de pé, junto à janela, e em cima da sua mesa repousava um único envelope creme, sem lacre de cera, só meu nome escrito na caligrafia trêmula do meu avô. Seu avô deixou uma última carta, disse Thomas, com um leve aperto na voz. Mandou entregar hoje, exatamente 1 ano após o testamento ter sido homologado. Meu coração disparou. Sentei-me, abri o envelope e li, quase sem respirar. Querida passarinhozinha, se esta carta chegou às suas mãos, significa que você sobreviveu e eu sempre soube que você conseguiria. Sinto muito por não ter estado lá para ver de perto e por não ter lutado mais alto por você. Mas quero que saiba, cada dia em que você seguiu sozinha mostrou-me que amor não se define pelo sangue, e sim pela escolha. Você escolheu continuar. Escolheu ser gentil numa hora em que o mundo dava motivos para o contrário. Escolheu criar em vez de destruir. Deixo-lhe tudo o que tenho não porque você precise, mas porque sei que saberá usar bem. Não guarde mágoa eterna da sua mãe, ela carrega um peso que eu mesmo não consegui tirar dos ombros dela. Mas não permita que esse peso entre na sua casa. Construa seu próprio ninho. Preencha-o com quem te escolha de volta. Eu te escolhi todos os dias, até o fim. Com amor, Vovô Walter. Dobrei a carta pelas marcas originais, guardei no bolso do paletó, bem junto ao peito. Obrigada. Por tudo. Thomas tirou os óculos, limpou as lentes cuidadosamente com a gravata e, com um sorriso suave, confessou: foi a maior honra da minha carreira, Willow. Apertei sua mão um pouco mais do que o costume e ele deixou. Desci as escadas, passei pela lanchonete, saí em direção à luz dourada do fim de tarde, carregando comigo o último presente de um homem que, mesmo sem estar mais aqui, escolheu-me todos os dias, até quando eu mesma nem sabia que precisava ser escolhida. E lá em casa, no Ashford Nest, o jantar esperava simples e gostoso, um prato fumegante de espaguete, celebrando a vida que continua, agora curada em voz alta. Aquele jantar familiar parecia ter saído de um experimento culinário, a massa passada do ponto, sem tempero, cortesia de Marcos, um garoto de 17 anos que jurava ter seguido a receita à risca. Ninguém reclamou em voz alta, mas ouviam-se risadinhas e, ao fundo, 2 meninos discutiam sobre quem era o melhor na quadra de basquete. Lily, oportunista de primeira, aproveitou um descuido e surrupiou um pão de alho do prato do colega. Foi quando a Sra. Boyd, sempre zelosa, bateu as mãos e ordenou que usássemos guardanapos. Depois da bagunça, no corredor quase vazio, encontrei Lily encurvada sobre o laptop. Ela levantou os olhos e, meio sem jeito, perguntou: você pode me ajudar com a minha redação para a faculdade? Qual é o tema? Perguntei. Ela encolheu os ombros, olhou para o chão e depois para mim, murmurando: as pessoas que me salvaram. Sentei-me ao lado dela no banco de madeira e sugeri: escreva sobre quem salvou você mesma. É mais forte. Ela permaneceu muda por um instante, então abriu o documento e começou a digitar. Horas e depois, eu estava de volta à velha varanda da casa do meu avô, o mesmo degrau onde ele tomava café preto na caneca com a inscrição World Soccer Grandpa e acenava para a Sra. Boyd do outro lado da rua. Do lugar em que eu estava, via o Bar Street estendendo-se como sempre, igual àquela rua que pisei sob chuva miúda, aos 11 anos, com um saco de lixo jogado no ombro e tênis encharcado. A mesma calçada que minha irmã Margaret percorrera 3 meses atrás, de mãos nos bolsos, sem olhar para trás. A mesma via por onde meu avô me carregou no dia em que me deixou em sua porta. A rua não mudara nada, mas eu, sim. No bolso, peguei o celular. Ali estava uma foto minha e de Rosemary rindo aos 5 anos.
No verso, escrito a lápis, você sempre foi suficiente. Guardei o telefone, reclinei-me contra a mureta e inspirei o ar frio de Glastonbury. Acima de mim, as estrelas faziam o que sempre fazem, apareciam mesmo sem convite. Essa é a minha história. Não é delicada nem vem com laço de presente. Meu irmão está preso. Minha mãe mora sozinha na Flórida. Não há ódio de minha parte, mas também não há pulsão para abrir a porta se eles aparecerem. Eis o que aprendi, não como um conselho, mas como quem já caminhou 3 milhas na chuva aos 11 anos e passou 2 décadas tentando entender porquê. Você não deve lealdade a quem confunde controle com amor. Você não deve perdão obedecendo ao relógio alheio. E, com certeza, não deve permanecer em silêncio para proteger quem jamais protegeria você. Se sua família faz você se sentir pequeno, se faz duvidar do seu próprio valor, escute bem, sair não é traição. Colocar limites não é crueldade. E construir a vida que ninguém planejou para você não é vingança, é sobrevivência. Meu avô bateu naquela mesma porta 17 vezes por mim. 17 petições, 17 recusas. E nunca desistiu. Se até hoje ninguém bateu na sua, considere esta a minha batida. Construa seu ninho. Obrigado por ficar até aqui. Se esta história tocou algo verdadeiro em você, deixe um curtir e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Quer contar sua experiência sobre estabelecer limites, sobre partir e perceber que estava, na verdade, caminhando para si mesmo? Os comentários são seus, leio todos. E se quiser ouvir outra história de quem se recusou a permanecer pequeno, tem o link na descrição. Inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo.